Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui começando mais um Teológico. Teu de teu mesmo, né? E lógico de lógica. Estamos aqui no primeiro externo do Teológico, num lugar especial aqui. E eu queria falar sobre um tema: desigrejados. Verdade, vamos estar falando um pouquinho sobre essa questão aí que tem permeado a mente de muitos líderes, muitas igrejas aí. Vamos estar falando disso agora. Sobre os desigrejados, uma coisa que nós temos que entender: eles são um fenômeno moderno. O século XX, principalmente, ele trabalha muito com essa proposta, né? O que são desigrejados? Eles vão além dos agnósticos. Eles acreditam no Evangelho, acreditam em Cristo. Geralmente, quando nós estamos falando de desigrejados, estou falando aqui de desigrejados da igreja protestante, ok? Eles acreditam no Evangelho, acreditam na palavra, acreditam nos princípios da Bíblia, acreditam naquilo que é necessário, da pregação, o ID, aquilo que está escrito em Mateus 28, acreditam na questão, principalmente, da veracidade da Bíblia. Enfim, da questão de Deus ser um único, mas o problema é com as instituições. A maioria, grande parte dos igrejados acredita que as instituições, seja ela qual for, a denominação que for, são instituições falidas, não válidas e não se identificam como igreja. Ok, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, nós temos que entender que a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade pós-moderna. Dentro desse tempo que nós temos para conversar de 3 a 5 minutos, eu não vou poder aqui explanar sobre tudo sobre a questão pós-moderna e algumas ideias, como por exemplo o positivismo. Mas é interessante você pegar esses nomes aí, pós-modernidade, positivismo, para você ter isso em mente quando a gente falar de algumas coisas. Bom, a pós-modernidade, como um todo, ela vai contra a questão da dependência, né? Você vê que, por exemplo, ela vai contra ideias que são propagadas. Ela trabalha com uma questão de inversão de valores e com formações novas. Principalmente na questão que nós apresentamos hoje de contra as instituições. Por exemplo, nós falamos fora do contexto de igreja, por exemplo, na questão da instituição família. A pós-modernidade hoje fala assim, não é necessária a questão da família. A família é uma questão mais ampla. Falamos, por exemplo, da questão de casamento. Não é necessário casar, vamos nos juntar. Fala também da questão do namoro. Não é necessário namorar, vamos ficar. Entendeu? Tudo aquilo que é instituição, tudo aquilo que representa uma estrutura rígida, ela vai contra. E a questão dos igrejados pegam essa vertente. Se a gente for ver do ponto de vista sociológico, sim, nós temos que entender que muitos desses desigrejados, quase que 100% deles, tiveram alguma experiência negativa dentro de uma instituição. Se a gente for pegar do ponto de vista psicológico, nós temos que entender que sim, muitos líderes, pessoas dentro de uma instituição feriram pessoas que hoje são desigrejadas. Porém, se nós pegarmos do ponto de vista teológico, a coisa fica diferente. Nós vemos que todo desigrejado, ele trabalha com uma questão autônoma. Ele não quer se submeter a uma liderança. Ele não quer se submeter a alguém, independente de quem seja. E se volta contra isso. Mas isso não é um fenômeno só dos desigrejados. É um fenômeno da sociedade, do mundo ocidental. E é lógico, acaba que a igreja é influenciada por isso e começa a acontecer esses fenômenos. Mas uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: todos nós temos umbigo. O que é? O elo de ligação. Jesus nasceu de Maria, por exemplo, ele tinha um umbigo, ele tinha uma referência, ele teve alguém que o gerou. E a maioria dos desigrejados, bem na verdade, eles trabalham numa questão muito forte da rebeldia, porque eles foram gerados dentro de uma instituição, cresceram dentro de uma instituição. A ideia que eles têm de igreja, de Bíblia, de reino, foi dentro de uma instituição, mas se voltam contra ela. Então nós temos que entender que, bem na verdade, além de quebrar um princípio, né, da questão da hierarquia, do governo, eles também estão indo contra a questão da ética. Eu tenho que admitir que muitos princípios que eles anunciam são até princípios que têm uma base muito interessante, mas quebram principalmente essa questão quando eles falam que são autônomos, que não precisam de ninguém. Então eu posso ser uma pessoa que recebe a palavra a partir de uma pregação do YouTube, eu não preciso ir numa igreja. E isso não é verdade. Nós vemos a palavra de Deus falando que nós precisamos congregar. Lembre-se quando Jesus orou e falou assim: Pai nosso que estás no céu. O Pai não era só dele, o Pai era de todos. Mais algumas informações e outros textos vamos deixar aí no nosso canal no YouTube. Siga, dê o likezinho ou dê o dislike, mas comente e compartilhe essa ideia. Um abraço.